Jesus. Lucas capítulo 7, versículo de número 1 em diante. Se você achou, por favor, diga amém. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Você pode dizer amém? Queridos, Lucas capítulo de número 7 trata de duas histórias bem conhecidas, tanto a do versículo de número 1 até o versículo de número 10, como a do versículo de número 11 até o verso de número 17. Essas duas histórias são muito familiares. Tanto a primeira quanto a segunda trazem lições preciosíssimas. E existe um contraste entre as duas histórias. A primeira é que Jesus cura esse homem, esse servo de um centurião, antes dele morrer. Já Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, Jesus ressuscita, ou seja, permite a morte chegar, mas depois revela o seu poder ressuscitando o filho da viúva de Naim. Você percebe o quanto isso é glorioso? Porque a partir do versículo de número 1, esse servo estava quase à morte. O versículo de número 1 diz que quando ele conclui todas essas palavras, as palavras que Jesus estava falando aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, o famoso Sermão do Monte, diz a palavra que ele entra em Cafarnaum. Era o seu quartel-general, onde ele fixou o seu ministério e dali passeava pelas circunvizinhanças e pregava o evangelho e também curando os seus enfermos. Quando ele entra nesse local, que é o local onde ele vai curar esse servo, o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião, no versículo de número 3, ouve falar a respeito de Jesus, envia alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. É bacana porque, como eu falei dos contrastes, uma mãe chorava e também um homem, um centurião, clamava pelo seu servo. Ambos aqui intercedem, de certo ponto, por aqueles que estão passando por um momento difícil, tanto o servo quanto o filho. Quando ele ouve falar acerca de Jesus, algo dentro dele o faz se movimentar até Jesus, enviando alguns anciãos para clamar por este servo. É a fé que o move ao ponto de que lá no versículo de número 9,
Jesus elogia essa fé dizendo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Você sabe que um centurião era um soldado romano que estava liderando 100 homens. Então ele não era judeu propriamente dito, mas ele tem uma fé em Jesus ao ponto de fazer com que ele buscasse em primeiro lugar a Jesus quando nada mais se podia fazer. Se você perceber, você leu comigo, no versículo de número 2, ele estava doente, quase à morte. Lucas é quem relata esse texto e Lucas é médico. Quando ele trata essa palavra quase à morte, significa que estava em estado terminal, não tinha mais jeito. Não existia mais nada que humanamente falando se podia fazer por ele. É nesse momento, quando nada mais se podia fazer, que a fé do centurião o move a buscar a Jesus. Esse centurião me ensina que quando na terra nada mais pode ser feito, eu ainda tenho a oportunidade de buscar a Jesus que pode fazer todas as coisas. Eu queria te lembrar uma verdade simples, mas que às vezes cai no nosso esquecimento, que aquilo que a terra não pode fazer, Jesus tem poder de realizar. Você podia levantar suas mãos, se puder as duas. Eu tenho a primeira palavra para liberar para o seu coração. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui, que chegaram aqui com causas impossíveis. O médico não pode fazer mais nada, o homem não pode fazer mais nada, o advogado não pode fazer mais nada, ninguém na terra pode te ajudar mais, mas tem um nome que está acima de todo nome, e ele tem poder de realizar aquilo que você não tem mais poder. A fé que nos move deve nos mover a buscar a Jesus quando nada mais pode fazer. Eu vou te mostrar na Bíblia, Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, os discípulos estão atravessando para o outro lado, quando de repente uma tempestade começa a se levantar. Jesus vem caminhando a quarta vigília da noite por cima das águas, convida Pedro para andar sobre as águas com ele, mas quando ele repara no vento, sente o vento forte, ele começa a afundar. Minha gente, alguém afundando no meio de uma tempestade, humanamente falando, o que dá para fazer? Absolutamente nada. Olha a fé que nos move. Pedro olha para Jesus, estende a mão e diz assim: Senhor, socorre-me. Aquilo que nada mais podia ser feito, Jesus estende a mão e leva ele de volta para o barco. Você quer mais um texto bíblico para melhorar o glória a Deus? Êxodo capítulo de número 14, diz a Bíblia que Deus conduz o povo para um lugar aonde não tinha saída, monte para um lado, monte para o outro, os cavaleiros de Faraó atrás e mar vermelho na frente. Humanamente falando, dava para fazer alguma coisa? Claro que não. É quando Moisés começa a clamar a Deus, e Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, estende o teu cajado, e aquilo que estava fechado começa a se abrir. O que não tem mais condição para você, o que não dá mais para fazer humanamente falando, Jesus ainda tem poder para fazer o sobrenatural. Não pense que é só porque você não pode fazer, que não tem mais nada para fazer. Quem ficou sem saber o que fazer é você. Jesus sabe muito bem o que fazer. João capítulo de número 6, quando ele estava naquele deserto, com um monte de gente faminta, e pergunta para um dos seus discípulos como alimentaria aquele povo, diz o evangelista João, Jesus perguntou, mas já sabia o que fazer. Quem perde o controle somos nós. Quem não sabe o que fazer somos nós.
Quem fica sem saída somos nós. Mas a fé que nos move deve nos movimentar a buscar Jesus quando nada mais pode se fazer. A primeira verdade que eu queria que você gravasse na sua mente é que a verdadeira fé é a fé que te move a buscar Jesus quando nada mais se pode fazer. O médico já deu um laudo, mas o médico dos médicos, ele é especialista em resolver o sobrenatural. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena repetir. Quando todas as possíveis saídas da terra se fecham, Deus ainda tem uma porta de escape para o seu povo. Quando nada pode se fazer, Jesus olha e diz: agora entrou na minha especialidade. Só eu tenho o poder de resolver o impossível. É essa fé que o move a buscar a Jesus quando nada mais se pode fazer. Estava quase à morte, mas ele lembra: tem Jesus que pode resolver o que eu não posso. Tem Jesus que pode realizar aquilo que eu não posso. Nosso problema é que, na maioria das vezes e na maioria das situações, a gente insiste em dar um ponto final naquilo que Jesus pode dar continuidade. Existem situações que você está dando como perdido, mas Jesus está dizendo: se você me chamasse, eu resolvia para você. Se você me clamasse, eu resolvi o problema para você. Se você me chamasse, eu abriria a porta para você. Se você me chamasse, eu curaria aquilo que o remédio não faz mais efeito. Se você me chamasse, eu salvaria aquele que você não consegue mudar. Jesus tem poder de fazer o que você não pode. Essa é a fé que o move. Buscar a Jesus quando nada mais se pode fazer. Ele manda os anciãos falarem com Jesus. Aproximaram-se dele pedindo com insistência. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. Isso é palavra dos anciãos. Ele merece. Amigo do nosso povo, construiu a nossa sinagoga. Aí Jesus no versículo 6 está indo com eles. E quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Opa, mudou. No 5, os anciãos vão com uma palavra: Senhor, ajuda ele. Ele é amigo do nosso povo, ele merece. Mas quando o centurião manda amigos íntimos, manda com outra mensagem: Senhor, não se incomode. Por quê? Porque não sou digno que entres em minha casa. Você percebeu que a fé desse centurião faz ele reconhecer uma segunda coisa: o quê? A sua indignidade diante da presença de Jesus. Posso falar uma coisa aqui? Você não vai ficar chateado comigo, não? Tem dias que a gente ora achando que Jesus é obrigado a fazer aquilo que a gente está pedindo. É basicamente isso aqui: Senhor, como é que o Senhor não vai me abençoar? Eu mereço. Senhor, como é que o Senhor não vai abrir a porta? Eu mereço. Mas esse centurião me ensina que a fé verdadeira é a fé que até solicita o favor de Jesus, mas solicita reconhecendo: eu não sou digno que entres na minha casa. A melhor forma de se conquistar o favor de Jesus é sendo humilde e reconhecendo que você não merece. Quando você ora e Ele te responde, é graça. Mérito eu faço por merecer. E Paulo disse:
Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se nós formos clamar por justiça, por mérito, Jesus vai responder: o que você merece é inferno, o que você merece é condenação. Agora, quando se solicita o favor, é: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, quando você orar, não bote Jesus na parede achando que ele é seu servo e que vai fazer tudo aquilo que você pede. Não, coloque ele no seu devido lugar. Ele é Senhor e faz aquilo que lhe apraz. Todo o poder está em suas mãos, e se ele fizer, é graça, é graça, é graça. Não acho que ele vai fazer alguma coisa porque você é bonzinho, porque você veio no culto de noite, porque você essa semana está lendo Bíblia. Não, as nossas orações precisam ser regadas com a sinceridade e com uma visão correta acerca de nós e de Jesus. Eu não sou digno. Você não é digno de ter a família que tem, mas se tem, é graça. Você não é digno de ter a saúde que tem, mas se tem, é graça. Você não é digno de ter o emprego que tem, mas se tem, é graça. Você não é digno de ter os filhos que tem, mas se tem, é graça. Reconheça a sua indignidade. Você sabe por quê? Porque uma oração que não reconhece a sua indignidade nunca será ouvida. Você quer que eu lhe prove? Tudo bem. Lucas capítulo de número 18. A partir do versículo de número 9 diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Então quem se acha justo e despreza os outros, também ora. Só que há uma diferença nas orações, quer ver? Versículo 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si. Por quê? Todo aquele que não reconhece a sua indignidade, nunca ora a Deus, ora de si para si, porque para Deus não é. Desta forma ele orava: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Judeu só jejuava 1 vez por ano. E dou o dízimo de tudo que ganho. Só esqueceu de falar para Jesus: eu não sou como eles, mas sou soberbo como eles não são. Versículo 13, o publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava olhar para os céus, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14 diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Aí vem o texto que todo mundo cita: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem gente que diz: quanto mais humilhado, mais exaltado. Não, a quem a si mesmo se humilha será exaltado. É diferente. Quem tem que se humilhar é você, não é os outros te humilharem. Não use texto bíblico para justificar isso, mas reconheça a sua indignidade. Tiago disse: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Reconheça a sua indignidade. Reconheça que você não merece. Reconheça que tudo que você tem é graça, e tudo que você está pedindo é por graça. Ele reconhece isso: Senhor, não se incomode não, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por isso eu não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, e aqui que fica lindo, porém diga só uma palavra,
e o meu servo ficará curado. A partir do versículo de número 8, é interessante porque ele começa a explicar esse terceiro ponto. Porque a fé que nos move é a fé que reconhece a autoridade de Jesus. Diga uma só palavra, e o meu servo ficará. Mas só que ele começa a explicar. Versículo 8, por quê? Olha o porquê explicativo. Também eu sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, tem gente que me manda. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Jesus na hora fica admirado. Porque uma fé que reconhece, ele tem autoridade. Uma palavra dele tem poder de resolver todos os meus problemas. Eu não sei se você vai pegar essa palavra aqui. Eu queria muito que você entendesse essa verdade. Uma só palavra de Jesus tem poder de resolver os teus piores problemas. Eu não estou falando de uma palavra qualquer. Eu estou falando da palavra de Jesus Cristo. Eu não sei se você consegue entender o peso disso aqui, mas uma palavra dele, unido à sua autoridade, ele faz aquilo que você nunca terá condições de fazer. Eu me recordo de um texto maravilhoso de Marcos capítulo 7, aonde Jesus olha para um homem que tinha problema na fala e também era surdo, e diz, Efatá, uma palavra que significa, traduzido do original, abra-te. A pergunta que não quer calar, Jesus não instituiu ali uma palavrinha mágica, para qualquer um ficar falando Efatá, 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 e alguma coisa acontecer. Não, o problema não era a palavra, o problema é quem estava falando a palavra. Em Marcos capítulo de número 5, Jesus dá uma ordem. A filha de Jairo, Talita cumi, Talita não é o nome dela, Talita é uma palavra em aramaico que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Chega para o morto e diz, levanta. Ele não vai levantar, porque o problema não está na palavra, está em quem diz a palavra. Uma palavra de Jesus, meu irmão, eu queria que você entendesse isso. Uma palavra de Jesus liberada nesse culto, e os teus maiores problemas serão solucionados. Levante as suas mãos para cima. Eu tenho uma palavra profética para a sua semana. Eu não sei quem vai receber isso aqui, mas hoje Jesus está liberando uma palavra para esse teu problema. Porta seja aberta, enfermidade seja curada, em nome de Jesus. Que haja libertação na sua casa, que a palavra de Deus ecoe no teu lar, ecoe aonde está amarrado, ecoe aonde está fechado, e que aquilo que te dava problema seja restaurado, seja curado, seja aberto, seja resolvido hoje pelo poder da palavra que sai da boca de Jesus. Autoridade. Uma palavra dele, essa porta abre. Uma palavra dele, e esse filho, essa filha que estava afastado volta. Aleluia. Uma palavra, e essas lutas caem por terra. Uma palavra, e essa enfermidade bate em retirada. Uma palavra, e esse gigante cai por terra. Uma palavra, e essa muralha cai hoje. Uma palavra, e aquilo que estava morto dentro da tua casa ressuscita. Uma palavra, não é palavra do pregador, não é palavra do pastor, não é palavra do teu líder, não é palavra do teu amigo. Uma palavra de Jesus, e aquilo que estava amarrado e fechado é liberto, é livre para a glória de Deus. Uma palavra. Reconheça a autoridade dele.
Reconhecer a autoridade de Jesus é saber que Ele consegue resolver grandes problemas com uma palavra. Se Ele liberar uma palavra hoje para você, a tua história muda de uma vez por todas. Uma palavra liberada para a sua vida hoje de Jesus resolve os problemas que te atormentam por anos. Jairo tinha um problema em casa. Jesus só disse uma palavra para o problema de Jairo: menina, a ti te digo, levanta-te. E o problema que trazia medo em Jairo cessou. Uma palavra que ele disse a esse centurião e o seu servo ficou curado. Uma palavra que ele disse para o filho da viúva de Naim: levanta-te, jovem, eu ordeno a você, e resolveu o problema daquela mulher. Hoje, debaixo dessa palavra, eu libero sobre a sua vida. Tem uma mensagem de Deus para o teu problema hoje. Tem uma mensagem de Deus para aquilo que era impossível para você hoje. Tem uma mensagem de Deus para aquilo que parece que não tem mais saída. Jesus está dizendo: eu libero uma palavra, abra. Eu libero uma palavra, haja cura. Eu libero uma palavra e o teu problema é sarado. A fé que o faz reconhecer a autoridade de Jesus. Esse reconhecimento é visto por Jesus como algo admirado. E aqui é o caminho para o fim. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Versículo 10, eu finalizo. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Eu libero a última palavra para o seu coração. Essa daqui é para você pegar com força. Eles saíram de casa para fazer uma petição para Jesus. Como é que eles deixaram o servo em casa? Como é que eles deixaram o servo em casa? Enfermo, quase à morte. Quando eles voltam, curado. Pregador, eu ainda não peguei. Você veio aqui e deixou teu problema em casa, quase à morte, sem mais nada, tendo o que fazer. Mas depois que Jesus liberar uma palavra, quando você chegar em casa, aquilo que estava quase morrendo, aquilo que não tinha mais jeito, se prepara. Quando você chegar em casa, aquilo que era para morrer vai voltar para a tua mão são e salvo, vai voltar para a tua mão curado, vai voltar para a tua mão são e curado. Quando você voltar para casa, alguma coisa diferente vai estar lá. Quando você voltar para casa, nada mais vai ser da mesma forma que você deixou. Você deixou os problemas quase sem solução, quase sem jeito. Mas Jesus está dizendo: eu já liberei a palavra. Volta para ver o que eu já fiz. Volta para ver o que a minha autoridade realizou.